Cara, melhorar a imagem terrível do Nintendo 64 é bem complicado, mas nesse vídeo vamos tentar uma solução. A Nintendo lançou o Nintendo 64 em 1996, e a aposta da Nintendo para o 64 foi manter a mídia baseada em cartuchos, ao invés de seguir com as mídias em CD, que era a tendência na época. Uma decisão que teve o benefício de loads mais rápidos, contudo com menos espaço de armazenamento, além do alto custo de produção para as produtoras de jogos. Como todos já sabemos, essa foi uma péssima decisão. O resultado dessa escolha nos jogos do 64 é que muitos deles não tiveram dublagem e nem cutscenes elaboradas, mas a forma que ele renderizava o ambiente 3D era excelente para a época. Mas hoje em dia muitas pessoas estão insatisfeitas com o visual que o Nintendo 64 apresenta, principalmente os borrões que ele apresenta na tela. Primeiro precisamos entender como funcionam os gráficos do 64 e também sobre o filtro anti-aliasing que ele aplica. Uma lição rápida para quem não conhece esse filtro. O aliasing causa um efeito de serrilhado ou escada na imagem e é presente nos jogos até hoje. Os cenários que apresentam bordas mais grossas e com muito contraste geram áreas de irregularidades e que podem estragar um pouco a experiência. Então, para resolver isso, muitas produtoras adicionam filtros que suavizam essas bordas e criam um aspecto mais fluido para a imagem. Mas diferente de diversos jogos que utilizam essas ferramentas por meio de softwares, o Nintendo 64 faz isso através de hardware. E, infelizmente, este é o principal culpado dele apresentar essa imagem embaçada, e por isso também que é tão complicado de resolver esse problema. Na época do lançamento, a maioria dos jogos eram reproduzidos em 240p, e utilizar essa ferramenta parecia até inovador. Porém, com o passar dos anos e o avanço significativo das resoluções, não faz sentido utilizar esse tipo de filtro numa resolução tão baixa. Podemos até comparar o Nintendo 64 com outros consoles que não utilizavam as mesmas ferramentas, como o PlayStation e o Saturn. E rodando esses videogames em TVs atuais, podemos ter a impressão de que o Nintendo 64 envelheceu muito mal. O interessante é que existe um jogo que podemos remover esse filtro de maneira nativa, o Quake 64. E ele dá uma visão interessante de como é o gráfico do Nintendo 64 sem esse filtro. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Qual vocês acham que é o melhor? Deixe aqui nos comentários. Podemos também adicionar o Expansion Pack. Isso dá ao console 4 megabits a mais de memória RAM, trazendo uma leve melhora nos gráficos. Em alguns casos, podemos até rodar uns jogos com uma resolução um pouco maior, mas mesmo assim, o anti-aliasing trabalha forte, deixando a imagem toda cagada. Bom, já sabemos da grande dificuldade do Nintendo 64. Agora vamos analisar o que podemos fazer para buscar a melhor resolução nesse console. Vamos começar dos cabos mais simples até a solução mais completa, e você decide qual a melhor configuração para você. No Nintendo 64 encontramos as mesmas saídas presentes no Super Nintendo, a saída AV Multi-Out. Como podemos ver, não há saída RF para o console. Entretanto, é possível usar um adaptador para esse fim. Mas como já sabemos, essa não é a melhor opção quando desejamos uma boa imagem. E atualmente também não é nem tão simples conectar em TVs modernas. A próxima saída é o vídeo composto. E essa é uma conexão simples, onde temos um cabo de vídeo e 2 cabos de áudio. E talvez seja por essa conexão a grande fonte de frustração que as pessoas sentem em relação à qualidade da imagem do Nintendo 64. Porque além da baixa qualidade de imagem entregue por esse tipo de conexão, ainda temos o anti-aliasing trabalhando forte. Também temos uma saída S-Vídeo para o Nintendo 64, que de uma maneira geral é uma boa evolução em relação ao vídeo composto. Isso porque as informações da imagem são enviadas por cabos separados, diminuindo o ruído e melhorando assim a qualidade geral. Mas por conta do anti-aliasing, me parece que não houve melhora significativa na imagem. Além de que esse vídeo não é tão comum no Brasil. Temos também alguns adaptadores que convertem o sinal AV Multi-Out do Nintendo 64 para uma saída HDMI, mas eles são simplesmente o sinal do S-Vídeo enviado para um cabo HDMI. Portanto, não espere nada melhor que o S-Vídeo nesse tipo de adaptador. E quando pensamos no sinal RGB, bom, o Nintendo 64 não possui nativamente. É preciso fazer uma adaptação, e dependendo do seu caso, esse mod pode ser simples ou bem complexo. Mas Thales, fazer esse mod traz uma grande diferença na imagem? Bom, sim, traz uma melhora, mas eu não esperaria tanto dele. Quando observamos outros consoles como o Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1, vemos uma melhora expressiva quando utilizamos cabos SCART com sinal RGB. Mas no caso do Nintendo 64, existe uma melhora, mas ela é bem simples. Pensando nos mods, existem 2 tipos de mod RGB para o Nintendo 64. O primeiro, que é mais antigo, somente funciona para os primeiros Nintendo 64 com números de série que começam com NS1, NUJ1 ou
NUS001. E o chip necessário na placa-mãe para esse tipo de mod é o VDC NUS. Então, abra seu console para ter certeza. Este sistema pode ser modificado com um codificador RGB THS7314 ou THS7316. O segundo mod RGB disponível para os consoles Nintendo 64 é universal, porém ele é bem caro e bem complicado de instalar. E ele traz a mesma qualidade da imagem que o primeiro mod, não há melhora alguma. Então, na dúvida, é melhor você ir atrás de um Nintendo 64 que seja compatível com o primeiro mod, porque você vai gastar muito menos. Mas é isso. Mesmo com o mod RGB, ainda não temos uma imagem 100% limpa. E é um pouco decepcionante isso. O RGB ajuda, o RGB é bom, eu acho que vale a pena, mas ele não faz milagre como faz nos outros consoles. Eu não sou do tipo que adora fazer modificações em consoles. Na verdade, eu prefiro mexer o mínimo possível nas configurações internas. Mas no caso do Nintendo 64, cara, não tem jeito. É necessário fazer um mod para que você tenha pelo menos uma imagem aceitável. Existe ainda um outro tipo de mod, chamado Ultra HDMI para o Nintendo 64, que promete limpar todo o anti-aliasing, e pelos vídeos que eu vi, realmente ele pode fazer esse milagre. Mas cara, se o outro mod era caro, esse é extremamente caro, muito difícil de achar, e a instalação dele também é bem complexa. Talvez esse vídeo não trouxe boas notícias, mas recentemente eu encontrei algo que me animou e que me fez querer trazer esse vídeo para vocês. Existe a possibilidade de você remover o anti-aliasing dos jogos, semelhante ao que é feito no jogo Quake 64. O que você precisa é ter um cartucho Everdrive. Infelizmente, não é possível fazer isso com jogos originais. O que você vai precisar é baixar um pack e aplicar nos jogos que você quer jogar. Existem alguns jogos que ele não traz uma melhora na imagem, e outros que ele até piora. Por isso, é importante que você teste cada jogo para ver qual a configuração que melhor se encaixa. Mas na grande maioria dos jogos, ele vai trazer um resultado muito bom. Ele realmente remove grande parte dos borrões do Nintendo 64. Por isso eu vejo que a solução ideal para o Nintendo 64 seria você realmente instalar um mod RGB e aplicar esse pack que remove o anti-aliasing dos jogos nos jogos que você quer jogar. Aí sim você vai sentir uma grande melhora na imagem, semelhante ao Ultra HDMI. Ainda não é tão nítido quanto o Ultra HDMI consegue trazer, porém já temos uma imagem realmente boa na tela. E tenho certeza que essa diferença vai fazer você reviver diversas experiências com o seu 64. Nesse vídeo aqui no card, eu ensino um pouco como aplicar esse patch nos jogos para você remover o anti-aliasing. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Vale a pena mesmo fazer todas essas mudanças? E deixa aqui também ideias para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.